Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. O livro de Jonas, irmão, está aí no finalzinho do Antigo Testamento. Então você vai aí no meio, na divisão da Bíblia, e vai voltando nos profetas menores. Quando nós falamos de profetas maiores e menores, não é porque foi mais importante que o outro, é pelo tempo que ele profetizou, pela quantidade de escrita que tem sobre ele. Então, aí no final do Antigo Testamento, tem o livro dos profetas menores, que pode ver que são livros curtos. Por exemplo, Obadias é 1 capítulo, Jonas é 4 capítulos, Miqueias são 5 capítulos, Naum, 3 capítulos, e por aí vai indo. Então, profetas menores, não pela importância deles, mas sim pela quantidade de tempo que eles profetizaram e pela quantidade de coisas que está escrito sobre aquele profeta. Então, Jonas está aí no finalzinho. Nós vamos começar uma série de mensagens sobre este livro, e hoje nós vamos meditar do versículo 1 ao 3. Eu não vou perguntar aqui quantos já leram um livro da Bíblia inteiro, que é possível que alguns dos irmãos nunca tenham lido, mas se você vir todos os domingos, você vai ler um livro da Bíblia inteiro, Gustavo, que vai ser o livro de Jonas, que nós vamos ler todos os versículos, amados. Então você vai poder, esse ano eu li um livro da Bíblia, não li a Bíblia inteira, mas li um livro, viu, Ellen? Então é só ficar esperto, Tiago também, vem todos os domingos que a gente vai lendo todos os versículos aqui. Vamos lá, Jonas, do 1 ao 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Somente até aí, amados. A história de Jonas é possivelmente uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até mesmo pessoas que não conhecem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não leem a Bíblia, já ouviram falar da história de Jonas. Quem nunca ouviu falar da história do profeta que foi engolido por uma baleia? Que na verdade a Bíblia não diz que foi baleia, embora algumas traduções digam baleia, mas a tradução mais precisa é um grande peixe. Então, quem nunca ouviu essa história? Porém, o livro de Jonas, embora seja curto, ele é um livro que ele traz uma mensagem muito profunda, e que ela nos confronta de uma forma tremenda, quando nós paramos para analisar, e é por isso que Deus colocou isso em meu coração. Quando você lê a história do profeta Jonas, que resumidamente, Deus dá a ele uma ordem para ele fazer algo, e ele decide desobedecer aquela ordem. Por causa disso, várias coisas começam a dar errado na vida dele. Ele tenta fugir da presença do Senhor, até que ele vai parar dentro de um ventre de um peixe, literalmente. E ali ele faz uma oração, Deus livra ele, o peixe joga ele para a terra, e ele vai e cumpre a missão que Deus tinha ordenado para ele. O livro do profeta Jonas, o nosso objetivo aqui nessa série de mensagens, que eu não sei quantas serão, são 2 objetivos principais. O primeiro é nós estarmos motivados, compromissados, fazemos uma análise de qual é a nossa motivação para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade, porque esse é o grande desafio da vida daqueles que querem servir a Deus. É quando Deus quer que nós façamos algo, mas nós queremos fazer outra coisa. Esse é o primeiro grande aspecto desse livro.
E a segunda grande lição que nós aprendemos no livro de Jonas é sobre como nós lidamos com as nossas emoções. Porque os irmãos vão perceber, na medida que nós vamos estudar aqui esse livro, como que as emoções de Jonas atrapalharam ele de tomar as decisões certas. Como que Jonas toma decisões puramente emocionais, e essas decisões trouxeram grandes prejuízos para ele. Então são esses dois aspectos que nós vamos trabalhar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero pontuar com os irmãos aqui nesta manhã, como uma introdução a esse estudo, é sobre a historicidade do livro de Jonas. O livro de Jonas é uma história real. A história de Jonas não é uma história de ficção. Muitas pessoas vão pegar essa história e por ela ter algumas coisas impossíveis, como por exemplo, um peixe engolir um homem e ele ficar 3 dias lá e depois sair vivo. Isso na ótica humana é impossível. Ou uma boboreira nascer de um dia para o outro e ela morrer. Ou um homem pregar para uma cidade de 120 mil pessoas e a cidade inteira se converter. São coisas que, olhando aos olhos humanos, parece impossível, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. Mas alguns vão argumentar que este livro não é uma história real, porém isso não é verdade. O livro de Jonas é sim uma história real. Em primeiro lugar, porque Jesus testificou a respeito de Jonas. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 41, o Senhor Jesus vai falar sobre Jonas. Ele vai falar sobre o arrependimento que teve em Nínive. Então Jesus, ele autentifica, ele confirma que essa história é uma história real. Se nós olharmos também para 1 Reis, capítulo 14, versículo 25, lá também vai dizer a respeito de Jonas, falando a respeito dele, falando a respeito do seu pai, Amitai, e falando também que Jonas era um profeta de Deus. Então nós temos pelo menos 2 referências bíblicas que confirmam que essa é uma história real. Então esse é o primeiro aspecto. A história de Jonas é uma história real. Algumas pessoas vão dizer assim, mas como que é possível que um peixe engoliu um homem? E sempre quando eu ouço isso, eu me lembro da frase de Martinho Lutero. Quando alguém tentava desmerecer a história de Jonas ou a Bíblia, ele disse: mesmo que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, por mais absurda que possa parecer essa história, para Deus nada é impossível. Então é uma história real. Segundo aspecto que eu quero falar com os irmãos essa manhã, e aqui nós começamos a analisar a história. No versículo 1, deixa o seu Bíblia aberta por gentileza, em Jonas. No versículo 1, vai dar uma referência histórica de Jonas. E vem a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Deus chega para Jonas e fala, levanta-te. Essa expressão no Antigo Testamento, ela era uma expressão que Deus sempre usava para falar com o profeta, no sentido de posicione-se, se coloque na posição, eu vou te usar. O profeta, ele é o porta-voz de Deus. Principalmente no Antigo Testamento, Deus usava os profetas para falar com o seu povo. Hoje Deus ainda usa pessoas, mas hoje nós temos a palavra de Deus, que é a maior profecia segura, inerrante, infalível. Mas no Antigo Testamento Deus levantava homens e mulheres para falar com o seu povo. Então Deus chama Jonas e passa para ele uma missão, uma tarefa, para que ele vá e profetize contra a cidade de Nínive. Essa tarefa que Deus deu para Jonas era uma tarefa muito difícil. Era uma tarefa muito dura. Era uma tarefa muito difícil de se fazer. Por quê? A cidade de Nínive
era a capital da Assíria. E os assírios, eles eram conhecidos por ser um povo extremamente violento e maldoso. Para que você tenha uma noção, muitas descobertas históricas e arqueológicas vão mostrar que os assírios, eles eram tão cruéis, que quando eles iam para a guerra contra algum inimigo, eles não matavam todos, eles traziam reféns, para que eles maltratassem e torturassem esses reféns. A história vai dizer que eles tinham prazer de cortar a mão fora das pessoas, cortar os dedos fora. Eles cortavam a orelha, cortavam o nariz, eles furavam os olhos. Alguns historiadores vão dizer que eles tinham o prazer de tirar a pele da pessoa fora. Eles eram um povo cruel. E por que eles faziam isso? Porque eles queriam conquistar o mundo através do terror. Eles queriam que os seus inimigos, quando ouvissem falar dos assírios, eles tremessem de medo, tamanha a crueldade daquele povo. Então aquele povo era um povo cruel. E essa é a questão. Porque a cidade de Nínive tinha cerca de 120 mil pessoas. Era uma cidade grande, uma cidade forte. E Jonas, muito provavelmente, amado, ele cresceu a sua vida inteira, desde a sua infância, aprendendo a odiar a Nínive, aprendendo a odiar os assírios. E agora eu quero que você preste muita atenção. Como assim odiar? Nós estamos falando de uma outra época, amados. Nós estamos falando de milhares de anos atrás, não é como hoje, que aqui no Brasil praticamente não tem guerra. Mas naquela época toda a nação ela vivia em constante guerra contra os seus vizinhos. E Nínive era uma cidade, e a Síria era uma cidade próxima de Israel. Então Israel era constantemente ameaçado pela Síria. Então imagine você que toda criança ela já crescia aprendendo a odiar os assírios e a evitar os assírios. Ora, os assírios é um povo idólatra. Os assírios são um povo pagão. Os assírios são um povo violento, são maldosos. Eles não querem nada com Deus, eles são inimigos de Deus. Era essa a visão que Jonas tinha da Assíria e de Nínive. Agora você imagine, Deus chega para Jonas e fala, vai lá pregar para eles. E aí nós entramos no terceiro ponto dessa mensagem. Quando Jonas ouve essa ordem de Deus, Jonas decide fugir. Ou melhor, ele decide tentar fugir, porque ele não vai conseguir. E aqui está o versículo 3. Vamos lá. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Perceba. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Deus mandou Jonas ir para... E ele foi para Tarsis. Ele foi para Tarsis. Aquele mapa que eu mandei para os irmãos vai mostrar, se você perceber, depois eu vou mandar outro, que tem Israel, um pouco acima tem Nínive, cerca de 800 a 1000 quilômetros. E Tarsis era lá do outro lado, cerca de 4.000 quilômetros. Por que Jonas decidiu ir para Tarsis? É porque Tarsis ficava do lado oposto. Nínive estava aqui, Tarsis estava lá. Tarsis naquela época era considerado o final do mundo, amado. Quando alguém falava assim, vou para Tarsis, é porque ele está indo para o final do mundo. É o lugar mais longe que tinha. Vale lembrar que Tarsis ficava lá na Espanha. Mais um pouquinho ele chegava no oceano, e para eles naquela época não tinha ainda a América Latina. Então aquele lugar ali era literalmente o final do mundo. Jonas falou o quê? Eu não quero cumprir essa ordem do Senhor. Então eu vou para o lugar mais longe que existe, eu vou para Tarsis. Eu vou fugir, eu vou me distanciar. E a pergunta que nós fazemos é, por que Jonas tentou fugir de diante da face do Senhor? E aqui nós começamos a mensagem nessa manhã. Porque muitas pessoas vão dizer que Jonas ele tenta fugir porque ele estava com medo. Alguns vão falar, Jonas o profeta fujão,
profeta medroso. Só que eu vou te mostrar que Jonas não fugiu por medo. Foi outro motivo. Vamos comigo. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Agora olha o motivo: pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Nós vamos ver mais à frente que quando Jonas chega e prega em Nínive, a mensagem que Deus mandou dizer para eles era: olha, Deus vai destruir essa cidade, porque a maldade de vocês chegou até as narinas de Deus, deu o limite. E quando Jonas prega esta mensagem, o povo daquela cidade se converte. E quando Jonas vê que ele se converte, ao invés de ele ficar feliz, o sonho de todo pregador, pregar e as pessoas receberem a mensagem, não, ele fica revoltado. Ele fala: está vendo aí, Deus? Eu já sabia. Eu sabia que eu ia pregar e esse povo ia se arrepender. E aí o Senhor, como é um Deus bom, benigno, misericordioso, o Senhor não ia mais destruir eles. Era isso que Jonas não queria. Jonas não queria que Nínive fosse salva. Aí pergunta, por quê? Pergunta, por quê? Simples, amado. Porque Jonas sabia que os ninivitas, em algum momento, iriam vir contra Israel. E foi isso que aconteceu. Alguns anos depois, os assírios foram contra o reino do norte e destruíram o reino do norte. Mas isso daí não foi culpa de Jonas. Essa destruição foi um juízo de Deus por culpa dos pecados de Israel. Mas a questão de Jonas era essa: se Deus perdoar esse povo, eles vão se reerguer, e em algum momento eles vão vir contra Israel, e eu não quero isso. Então Jonas aqui, ele entrou numa crise de justiça. A ordem que Deus deu para Jonas, na ótica de Jonas, não parecia certa. Na ótica de Jonas, parecia errado. Ele falou: não, isso daí é injusto, eu não concordo com isso. E aí é por isso que ele foge. E agora eu quero aplicar para nós, amados. Jonas, ele foge da presença do Senhor, porque Deus manda ele fazer algo e ele não queria fazer, ele tinha os motivos dele, que, diga-se de passagem, para aquele contexto, tinha até um pingo de razão. Se Jonas chegasse para qualquer pessoa lá em Israel e falasse: olha, Deus mandou eu profetizar lá em Nínive, e eu sei que ele vai acabar perdoando aquele povo, qualquer israelita ia falar: não vai não, aquele povo lá é ruim. Na ótica humana, Jonas até tinha algum pingo de razão, mas Deus não trabalha com a ótica humana, Deus faz conforme Ele quer. A questão é que Jonas tinha as razões dele, e é por isso que agora ele foge da presença de Deus. Agora eu trago para nós, talvez os meus motivos e os seus motivos são outros. Quantas pessoas que fogem da presença de Deus por outros motivos? Quantos que, quando eu falo fugir da presença de Deus, eu estou falando de se afastar de Deus. Porque se você for lá no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Veja, ele não fugiu de Nínive, ele foge diante de Deus. Fugir de diante da face do Senhor é quando nós começamos deliberadamente se afastar de Deus. E se afastar de Deus, muitas vezes a gente pode usar vários argumentos. Ah, eu estou me afastando porque alguém me chateou. Ah, eu estou me afastando porque eu tive uma decepção. Ah, eu estou me afastando porque eu estou meio depressivo. Ah, eu estou me afastando porque eu estou numa dificuldade financeira. Ah, eu estou me afastando por causa disso, por causa daquilo. Mas eu quero te dizer, nenhuma justificativa é justa para alguém se afastar de Deus. Jonas tinha os argumentos dele, mas não eram válidos. Jonas tinha as razões dele, mas não eram válidas. E aí sabe o que é interessante, amados? Que Jonas, ele decide fugir de diante da face do Senhor. Agora preste muita atenção, veja comigo Jonas capítulo 1. Preste atenção, porque a Bíblia é tremenda. Versículo 3.
E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E, o que está escrito aí, amados? O que está escrito aí em seguida? Muito bem, fala mais uma vez. E, descendo a Jope, achou um navio para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. E, o que está escrito aí, amados? E, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora lá no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava a cada um seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou e dormia um profundo sono. Repare, irmão, a partir do momento que Jonas decidiu se afastar de Deus, ele só começou a descer. Primeiro, ele desceu a Jope. Depois, ele desceu para o navio. Por fim, ele desceu no porão do navio. E por último, ele desceu para dentro do ventre do peixe. E se Deus não tivesse livrado ele, só Deus sabe para onde ele ia descer. O descer aqui, amado, simboliza o nosso afastamento de Deus. O descer aqui simboliza quando a pessoa vai se lambuzando cada vez mais no mundo. Preste muita atenção. Porque quando a pessoa começa a se afastar de Deus, quando a pessoa começa a relevar o pecado, quando a pessoa começa a colocar as coisas de Deus em segundo plano, quando a pessoa começa a dizer aquela frase assim: não tem nada a ver, isso daqui não significa nada, ela vai descendo cada vez mais, ela vai se afastando cada vez mais. E quanto mais ela vai descendo, mais difícil vai sendo dela voltar, mais difícil vai sendo dela se reerguer. E se Deus não livrar, e se a pessoa não despertar, ela pode morrer e descer para o inferno. Mas nesta manhã Deus está falando com você, Deus está falando comigo, para que nós abramos os nossos olhos, para que se você está descendo, se você está se afastando cada vez mais, Deus está te dizendo nesta manhã: abra os teus olhos, levanta-te e volte para a direção de Deus. Jonas começou a descer, e agora o interessante é que ele chega em Jope, e ele decide ir para Tarsis. Ele decide fugir diante da face do Senhor. Mas olha como isso não faz nenhum sentido, amado. Porque Jonas sabia que o Deus que ele servia era o Deus que criou os céus e a terra. Veja comigo. Aí em Jonas, capítulo 1, versículo 9. Jonas, olha só o que Jonas disse lá na frente. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e o Deus que fez o mar e a terra seca. Jonas sabia que o Deus dele é o Deus que fez os céus e a terra. E se Deus fez os céus e a terra, você acha que Deus não tem poder de encontrar a Jonas aonde ele for? É óbvio que sim. Jonas sabia disso. Jonas sabia que ninguém consegue se esconder de diante da face do Senhor. Mas sabe por que Jonas foge? Agora eu quero que você preste muita atenção. Sabe por que Jonas ele decide fugir? Mesmo que isso não tinha nenhum sentido racional. É porque essa é uma atitude emocional de Jonas. É uma reação emocional. Quando a pessoa enfrenta uma crise, um momento de dificuldade, se ele não pedir graça a Deus, discernimento a Deus, a pessoa toma uma decisão emocional. E quando você toma uma decisão emocional, quase sempre você vai errar. Quase sempre você vai para o caminho errado, para a direção errada. Jonas, ele decide fugir, porque essa é uma decisão emocional de Jonas. E quantas vezes que na nossa vida é assim? Nós tomamos decisões que não tem nenhum sentido racional, mas é porque nós nos deixamos levar pelas emoções, por uma mágoa, por uma frustração, por uma decepção que a gente teve lá atrás. Eu estava vendo essa semana, o rapaz tem um canal no YouTube, e ele contando no canal dele, que ele tem a seguinte filosofia de vida: ele vai mais gastar do que ele vai produzir. Ele fala: eu gasto mais do que eu ganho.
E esse é meu estilo de vida. Ele disse que ele já tinha mais de 500 mil reais em dívida, misturando cartão de créditos e financiamentos que ele fez. Na garagem dele tem 4 carros na garagem. Ele mora numa casona também, de condomínio fechado, uma mansão, que é alugada. E ele sempre ganhou bem, acima de 10 mil reais. Mesmo assim, ele está sempre endividado. E aí eu achei interessante. Falei, por que será que ele é assim? E aí depois eu vi um vídeo dele explicando que ele viu a vida inteira o pai dele ser aquele homem, um tipo de homem que economizava cada centavo. O pai dele era aquele tipo de homem que você falava assim, pai, vamos comer uma pizza? Ele, não. O dinheiro da pizza é o dinheiro de eu comprar tijolo para a nossa casa ali. Pai, vamos fazer uma viagem? Vamos, não. O dinheiro da viagem é o dinheiro de eu comprar o cimento ali para a gente fazer a casa. Ô pai, vamos, não. E o que aconteceu? Que o pai dele, quando tinha cerca de 50 e poucos anos de idade, teve um AVC. Um problema de saúde, não me lembro se foi AVC. Mas o resumo da história é que o pai dele ficou os últimos 8 anos da vida dele na cama. Inválido. E ele, ao ver a situação do pai, aquilo marcou ele de tal maneira que ele falou, está vendo aí? Ó, meu pai trabalhou a vida inteira e o pagamento que ele teve foi esse. Ficar ao final da sua vida numa cama. Ele economizou tanto, ele deixou de desfrutar de tantas coisas e o pagamento que ele teve foi esse. Então agora eu vou fazer o oposto dele, eu vou desfrutar de tudo e não estou nem aí para amanhã. É óbvio que ele está totalmente errado. É óbvio que é perfeitamente possível você desfrutar da vida, economizando e ao mesmo tempo desfrutando das coisas. É só ter um pouquinho de equilíbrio. Mas ele foi para o extremo. Talvez o pai dele estava no outro extremo, de ser economista demais. Mas aí ele foi para o outro extremo, de ser gastador demais. Então talvez, e ele mesmo está falando que ele está aprendendo a equilibrar. E eu falei, que bom que ele está aprendendo. Mas por que eu falei esse exemplo? Porque ele, quem olhasse para esse rapaz ia falar, por que ele é assim tão consumista? Mas é porque algo aconteceu com ele lá atrás. E ele não soube lidar com aquilo. Então, irmão, olhe para cá, preste atenção. Quantas vezes que a gente também faz isso? Que às vezes aconteceu algo na nossa vida, uma frustração, um trauma, e a gente não aprende a lidar com aquilo, não resolve aquilo. E aquele trauma, quando não é resolvido, ele faz com que a gente se comporte de uma determinada forma, tome determinadas decisões. Então é por isso que Jonas, ele decide fugir, porque ele enfrentou uma crise, e ao invés de ele lidar com aquela crise, ele decide fugir da crise. Mas você não consegue fugir da crise, você não consegue fugir do problema, o problema tem que ser enfrentado. Então nesta manhã, preste muita atenção, seja lá o que você esteja enfrentando, não queira fugir do problema, peça graça para Deus e Ele vai te ajudar a resolver o problema. Jonas tentou fugir do problema, e o que ele arrumou foi mais problemas ainda. Então nós temos que pedir para Deus nos dar graça. O interessante é que quando Jonas chega em Jope, sabe o que tinha lá, irmãos? O que tinha lá em Jope? O navio. E o navio ia para onde? Para Tarsis. Agora preste muita atenção. Sempre quando alguém quer se afastar de Deus, o inimigo vai preparar um barco. Olhe para cá. Sempre quando você decidir negligenciar a vontade de Deus, o nosso inimigo vai ajudar você. Como assim? Vou repetir. Sempre quando alguém decide se afastar de Deus, negligenciar a vontade de Deus, o inimigo fala, pode deixar que eu vou te ajudar. Quando Jonas chega lá em Jope, o que tem lá? O navio para Tarsis. E talvez Jonas até pensou, está vendo aí, é de Deus. Eu estou querendo ir para lá mesmo. Mas não era de Deus coisa nenhuma, irmão. Era o inimigo ajudando ele. Oh, irmão, agora isso daqui é forte, amados. Quantas pessoas que às vezes no momento de dificuldade, o inimigo vem e prepara um barco para Tarsis. Ele vem e prepara uma oportunidade. Ele coloca determinadas amizades. Ele coloca determinados relacionamentos. Ele prepara determinadas oportunidades. A pessoa fala assim, olha, parece até que é de Deus. Toma cuidado, pode ser um barco para Tarsis. Pode ser o inimigo facilitando o caminho para você se afastar de Deus.
Então nós temos que ter discernimento. O barco estava preparado, um barco para Tarsis. O inimigo sempre vai ter uma porta aberta para aquele que quer se afastar de Deus. Quantas vezes que eu já vi pessoas que já está fraca na fé, e aí bem no momento de fraqueza dela, ela conhece determinadas pessoas. Essas amizades vieram no momento certo. Será? Eu estava com tanta tristeza e surgiram uns amigos aqui no momento certo. Mas esses amigos estão levando ele para a balada, estão levando ele para a gandaia, estão levando ele para a bagunça. Aí eu te pergunto, será que não é um barco para Tarsis? Eu estava numa fragilidade emocional e apareceu aqui um rapaz, para ser meu namorado. Ele é um rapaz tão bom, ele não serve a Deus, mas é um rapaz tão bom. Cuidado, pode ser um barco para Tarsis. Cuidado com as oportunidades que surgem. Eu quero te dizer que o caminho para Tarsis sempre é um caminho mais longo. O caminho para Nínive é um caminho mais curto. Quando você decide ir para o caminho inverso, você vai remar e não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você se posiciona e vai para a direção de Deus, não quer dizer que o caminho vai ser fácil, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então é por isso que nós temos que nos posicionar. Eu quero concluir dizendo, amados, Jonas tentou fugir da presença de Deus e ele só se machucou. Então nessa manhã eu quero fazer a pergunta: será que nós também não estamos fazendo a mesma coisa que Jonas? Será que nós não estamos tomando decisões conscientes e muitas vezes emocionais, que estão nos afastando de Deus, que estão nos levando para o caminho inverso da vontade de Deus? Às vezes fazer a vontade de Deus não é o caminho mais fácil. Fazer a vontade de Deus não é a escolha mais fácil, às vezes é a escolha mais difícil. Mas Jonas, preste atenção agora, Jonas só encontrou a saída quando ele entendeu que a culpa de tudo que estava acontecendo era dele. Ele foi para o navio, veio uma tempestade, ele foi parar no ventre do peixe, mas ele reconheceu: a culpa de tudo isso é minha. Porque às vezes nós queremos fugir do plano de Deus e queremos ficar achando culpados. Não, a culpa é de fulano porque fez isso comigo. A culpa é de ciclano. A culpa é dos meus pais. A culpa é de tal coisa. A culpa é da minha esposa. A culpa é do meu esposo. A culpa é de tal circunstância. Mas você só vai sair dessa tempestade quando você entender que a culpa sempre é nossa. Que o caminho para sair dessa situação é o arrependimento. Repita comigo: o caminho para sair da dificuldade é o arrependimento. No tempo que nós vivemos, amados, as pessoas pegam todo o texto bíblico, preste muita atenção aqui, irmão, estou concluindo, e fica com esse tipo de mensagem de autoajuda, dizendo: tal coisa te fez isso. Não, irmão, geralmente, com Deus, a única forma de você encontrar a misericórdia de Deus é arrependimento. É igual Jonas, quando ele estava lá na tempestade, e ele disse para os marinheiros: a culpa disso é minha. Se nós estamos fugindo da presença de Deus, se eu estou esfriando na fé, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. E eu tenho que me posicionar diante de Deus. E aonde essa mensagem chegar, Deus ele está chamando a nossa atenção nessa manhã, para que nós nos posicionemos na direção da vontade de Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã, amados. Deus está falando com você: chega de fugir da minha presença. Chega de se afastar da minha presença. Talvez você está esfriando na fé e você não está nem percebendo. Talvez você está abrindo brechas e você não esteja nem percebendo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele está falando com você nesta manhã: meu filho, minha filha, abra os teus olhos. Eu quero te renovar. Deus não vai te perder para o adversário. Se for necessário, Ele vai mandar uma tempestade.
Se for necessário, Deus vai apertar, mas Deus não vai te perder, e Ele está falando para você nesta manhã: saia do caminho errado e volte para o centro da vontade de Deus.